Folha TV, apoio Plainge. Dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Você já parou para pensar nisso? Pois é, tem pessoas que vivem isso diariamente. Você vai ver agora histórias de gente que depois de muito aguardar, fez o transplante e leva uma vida normal. Por outro lado, pessoas que estão na fila de espera há anos. E no meio de tudo isso, uma história de amor. José e Marilva foi amor à primeira vista. Quando ela veio para fazer hemodiálise, na verdade ela já ia buscar o irmão dela na clínica, né? Mas só que eu via ela, eu acho que ela ajudar a mãe dela, acho que fazia salgado, uma coisa assim. Então era muito rápido, então ela chegava, eu nem percebia que ela ia lá. Aí quando ela perdeu o peritônio por causa de uma infecção que ela usava o CPD, aí foi aonde que ela começou a fazer hemodiálise na clínica e eu vi ela, né? Aí despertou a curiosidade e perguntei para auxiliar de enfermagem, né? Quem é aquela moça ali? Aí eu falei assim, é a irmã do PC, né? Que é o Paulo César, o nome dele. A irmã do PC, você não conhece? Eu falei, não conheço. Nossa, que menina bonita e tal. Aí eu comecei assim, chavecar ela, paquerar ela de longe. Mas a Marilva foi difícil. Foram 3 anos de conquista, entre troca de olhares e cartas e mais 5 anos de namoro. Só aí foram morar juntos. O José surgiu num momento complicado. Ela voltava a fazer hemodiálise depois da 2ª rejeição ao rim transplantado. Daí você sabe que você já fez aquela hemodiálise, tem que voltar para a máquina. Mas aí você já passou pelaquela experiência, aí você aceita naturalmente, eu aceitei naturalmente. A Marilva tem hoje 4 rins, nenhum funciona. São quase 3 décadas nessa vida. Hemodiálise 3 vezes por semana, cada sessão 4 horas. Férias, somando uns 10 anos com os 2 transplantes. A doença apareceu cedo, aos 10 anos. Já tinha do meu irmão, que ele já tinha ficado doente, né? Então foi bem mais fácil para mim, porque eu já acompanhava ele na hemodiálise, levava, às vezes buscava, então foi bem mais fácil para mim. Para o José foi bem mais difícil. Em plena juventude, aos 20 anos, trabalhava na roça. Teve uma convulsão após uma crise de pressão alta. Começou o tratamento que abandonou alguns meses depois. Resultado, em 1 ano perdeu os rins e entrou em depressão. A vida da gente fica assim, reduzida, vamos supor, 50%, né? Porque você não pode divertir muito, você não pode comer aquilo que você tem vontade, e é limitado no líquido, né? E tantas outras coisas mais, né? Que a gente tem as sessões de 3 vezes por semana de hemodiálise. Dependendo do horário, você não pode arrumar um serviço que caiba naquele horário. Patrão nenhum também não vai admitir o funcionário ter que sair 4 horas. Às vezes a experiência da gente em função do trabalho não é compatível aquilo que necessita, né? Então é difícil, porque eu vim da classe, assim, classe C mesmo, lá embaixo, né? E trabalhava de lavrador, né? E era difícil. Então, quando eu comecei a fazer o tratamento, o serviço braçal para mim era praticamente impossível eu fazer mesmo, né? Hoje ele encara tudo numa boa. Fazem hemodiálise no mesmo horário. Brinca que chegou à maioridade, 21 anos de sessões. E foi numa delas que encontrou a Marilza. E agora eu cheguei à maioridade, né? 21 anos de deixar nessa vida, né? Graças a Deus. Né? Tenho que agradecer muito a Deus por isso. Né? E os trabalhos dos médicos para prolongar nossa vida
E a tecnologia, né? Porque os nossos rins mesmo são a máquina, né? Nesses 3 anos, principalmente agora que a minha mãe faleceu, que eu fiquei sozinha, nossa, ele foi muito importante na minha vida e é até hoje. Acho que eu não sei mais ficar sem ele, não. Eu espero, né, daqui para frente, né, viver com ela sempre do meu lado, claro, né. Essa é a minha intenção, né? Não sei se vai ser a dela. E assim dividem as dificuldades, as alegrias, sonham com rins saudáveis para os dois e com o dia em que vão poder levar uma vida normal. Jogar futebol, pescar, andar bastante de bicicleta, né? Umas atividades assim muito gostosas, sabe? Viajar. É porque se você for viajar que nem agora, você tem que fazer uma hemodiálise fora, ou às vezes você tem que ir um sábado, voltar num domingo, ou ir um sábado, voltar numa segunda. E transplantando não, né? Você pode viajar, ficar 15, 20 dias fora, aí seria muito bom. Histórias acompanhadas pela enfermeira Kátia e que fazem parte da tese de mestrado, a experiência em família frente à doença renal terminal e o transplante bem-sucedido. Ela conversou com 27 parentes de transplantados renais e descobriu como toda a família vivencia a doença e a angústia da espera. A doença, todo mundo já sempre fala, comenta, estuda, mas não se fala-se pouco do reflexo que isso tem na família. E tem reflexo mesmo? Completamente. A família muda por completo o seu cotidiano para conseguir apoiar, para conseguir acompanhar, né, o familiar que tá doente. Dentro dos estudos que eu fiz para essa pesquisa, eu encontrei um autor que ele compara a família a um mobile. E nessa comparação, ele fala que o mobile ele vai funcionando na medida que todas as peças estão lá em sincronia, né? Se a gente parar uma das peças, isso tem repercussão em todas as outras peças e no movimento do mobile como um todo. Então a família, ela funciona como um sistema. Alteração em um dos elementos da família vai repercutir na estrutura familiar como um todo e nos demais membros. Aí, por exemplo, assim, tem influências financeiras, né? Tem parte de psicológica, de lazer, influencia em tudo. Influencia em tudo. A família, ela, nesses que eu pesquisei, né, eles comentam que eles mudam a rotina alimentar com o intuito de apoiar o doente, já que ele passa a ter restrições, né? Com experiência em pronto-socorro e em UTI em Londrina e também na Beneficência Portuguesa em São Paulo, a Kátia já tinha se deparado com esse drama muitas vezes. Juntou ainda leitura e estudo aos relatos dos próprios pacientes. Homens e mulheres de 20 a 57 anos. Gente que chegou a esperar 40 dias a 12 anos por um transplante. Descobriu que todos têm um medo em comum. Eles têm muito medo da morte, porque é comum, né, doentes renais morrerem. Eles têm mesmo uma expectativa menor se comparada à população em geral. No entanto, tudo muda depois do transplante. Depois do transplante, tudo isso muda, tudo volta para a normalidade. Além de mostrar como a doença mexe com a rotina, com a vida de toda a família, durante o trabalho, a Kátia queria discutir ainda um outro assunto bastante importante, a doação de órgãos, ainda cercada de muitos mitos e medos. Os rins são órgãos que só podem ser transplantados na situação de morte encefálica. Depois que teve a parada cardíaca, né, não dá mais para que eles sejam viáveis para fazer a doação. Então, a família, né, que tem assim uma notícia de um familiar em morte encefálica, se ela tiver previamente o contato, né, com quem sofre pela espera de um órgão, participar, né, ver como que isso é sofrido, é doloroso, é um período de tanta fragilidade física e emocional para o doente e para a família, ela acaba, assim, acho que não tendo dúvida com relação à doação, porque o transplante ele modifica por completo aquela família, aquela vida que estava interrompida pela doença, né? As psicólogas Érica e Larissa e a enfermeira Érica fazem parte da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes da Santa Casa de Londrina. Um dos trabalhos da CIDOT é notificar as famílias em caso de morte encefálica. Então a CIDOT ela
busca treinar profissionais, capacitá-los, trazer todas as informações com relação a esse assunto para que o hospital trabalhe de forma a informar e capacitar os profissionais a lidarem com esse momento. Porque o profissional, às vezes, ele também precisa ser trabalhado, porque em todo tempo ele é formado para salvar. A enfermeira esclarece ainda que carta ou documento com a vontade do paciente em doar órgãos não tem validade. Toda família, ela tem aquele referencial, né? Aquela pessoa que decide tudo, que eu tô mal, eu vou ligar para aquela pessoa, e a gente percebe que isso é um dado comum em todos os familiares. Em todas as famílias tem aquela pessoa que ela tá mais serena, tem aquele que tá mais sensato. Então, até mesmo quando se fala sobre doação, todo mundo direciona o olhar para uma só pessoa. Então, isso faz com que a gente tenha com quem falar, um vínculo, que aquela pessoa ela vai decidir. Então, quando eu deixo o manifesto em vida, também facilita para os meus familiares, porque eu sei se eu vou estar fazendo a vontade, a sua vontade ou não. A comissão tem conseguido bons resultados. 58% das famílias notificadas concordam com a doação. Bom, a gente tem, na verdade, uma dificuldade em lidar com os familiares, porque a gente não faz um acompanhamento pré-transplante, né? Porém, quando a gente tem um potencial doador, e daí a gente começa a acompanhar esses familiares, o acompanhamento psicológico ele é tanto para ajudar essa família a se localizar nesse momento de dor, né? Bem como oferecer para eles uma oportunidade que eles têm, uma opção que eles têm de continuar ajudando talvez outras pessoas. A Cidote acompanha também o paciente que fez o transplante, até porque ele tem que estar preparado para as mudanças que vão vir. Pode vir outras internações, podem vir mudanças, né? Então, assim, é um trabalho que tem que ter mesmo com o sujeito dele também não rejeitar psiquicamente. E como a vida muda, Célia que o diga. Eu gostaria que todos fizessem transplante. Todos, voltar a sentir essa alegria que eu sinto, essa força, essa vontade de viver, dar valor na vida, sabe? Os probleminhas que vêm hoje não são nada para mim, porque eu tenho a vida de volta, eu tenho saúde de novo. Muda tudo. Célia diz que nasceu de novo, graças ao rim doado pela filha. Mas até que ela atingisse 20 anos de idade, foram 5 anos e 7 meses de hemodiálise. As marcas carrega no braço. Conta que era horrível ter sede e não poder beber água direito. Cada vez que eu ia tomar era um tantinho assim, só molhar, mas era para molhar a boca. Em novembro vai completar 3 anos de transplante. Hoje vive bem, sem restrições e muito feliz. Se pudesse, gostaria que todos tivessem a mesma sorte. Eu gostaria que todos fizessem transplante. Todos. Para voltar a viver. Para voltar a viver.